Olá, saudações. Sejam todos bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, neste vídeo eu vou dar continuidade ao vídeo anterior sobre a psicologia e o desenvolvimento da criança. Contudo, vou abordar o aspecto da natureza da criança, ou seja, como pensadores e estudiosos concebiam a natureza da criança. No vídeo anterior a este, que foi a parte 1, eu falei sobre a visão otimista da criança, concebida por Rousseau, ou seja, que a criança ela era boa por natureza, mas a sociedade, digamos assim, corrompia essa criança. Deu para compreender? E neste vídeo eu vou tentar abordar, se der, se não der eu faço 2 vídeos, vou abordar as outras 2 concepções sobre a natureza da criança, que é a concepção pessimista e a concepção realista. Deu para compreender? Bem, e antes de tudo eu quero falar para vocês que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link do vídeo anterior, para vocês tomar conhecimento, ficar a par, para aqueles que não assistiram ao vídeo anterior, e também para aqueles que assistiram e quiserem revisar, para ter, digamos assim, um conhecimento mais linear. Deu para compreender? E outra questão, pessoal, é que eu estou fazendo estes vídeos para as pessoas, pais, educadores e aqueles que têm interesse em ter um conhecimento melhor sobre a psicologia da criança, como os pensadores o enxergavam, o seu processo histórico, ter um melhor conhecimento, uma ciência sobre a criança, pois, de um modo geral, nós temos que ter um conhecimento o minimamente possível sobre o ser humano. Deu para compreender? E é esse o objetivo do canal, de um modo geral. Ou seja, mostrar para vocês e dar ferramenta para vocês educar melhor seus filhos, ter um conhecimento melhor para educar os filhos e aqueles que vocês se interessam por educar, sejam sobrinhos ou até mesmo na sala de aula e assim sucessivamente. Deu para compreender? Dito isto, vou agora para o aspecto da natureza da criança, tomado como pessimistas. Vamos fazer uma introdução, que isso aqui é apenas um estudo introdutório. Quem quiser se aprofundar, basta pegar aqui as referências que eu vou deixar e se aprofundem. Ficou claro? Vamos lá, então. Bem, pessoal, como eu falei para vocês, eu estou me baseando aqui nesse livro de Teobaldo Santos, Noções de Psicologia da Criança. Bem, e fiz aqui umas anotações, como no vídeo anterior, sobre essa concepção, que nós vamos tratar aqui da concepção pessimista. Mais à frente a gente vai adentrar na concepção realista. Bem, e essa concepção pessimista é uma concepção oposta de Rousseau, ou seja, essa concepção ela é desenvolvida pelos calvinistas e jansenistas, onde eles admitem a maldade ingênita da natureza infantil, ou seja, para eles a criança ela é má por natureza, inata, ela já vem com essa maldade desde o seu nascimento, ela não desenvolve a maldade, ela já é má por natureza. Deu para compreender? Em Rousseau, a criança já é boa por natureza. Aqui não, essa concepção pessimista do calvinista e dos jansenistas. É importante deixar bem claro que o jansenismo é uma doutrina que foi considerada pela doutrina da Igreja, a doutrina católica, como heresia e foi combatida. Ou seja, é uma doutrina que não tem respaldo na Santa Igreja Católica. Deu para compreender? Vocês busquem mais, estudem mais sobre essa questão. Ela foi criada, se não me engano, no século XVII. E busquem aí mais informações, para não ficar apenas aqui. Bem, eu vou ler diretamente do Teobaldo Miranda uma parte, ou melhor dizendo,
a maior parte sobre essa concepção, pois o livro não é muito denso, e também ele é bastante resumido, e dá para a gente ler facilmente isso aqui. Então, pessoal, eu vou ler aqui uma parte específica, um parágrafo específico, onde ele tece aqui, digamos assim, críticas sobre essa concepção, ou seja, dos calvinistas e dos jansenistas sobre a natureza má da criança. Bem, ele fala o seguinte: para eles, ou seja, os calvinistas e os jansenistas, a criança é essencialmente má e somente tomará hábito do bem se for educada por métodos rígidos e severos. Todas as manifestações espontâneas da alma infantil são más e devem, por isso, ser reprimidas e anuladas. O dever do mestre é, portanto, vigiar incessantemente o aluno, impedir a expansão das suas tendências naturais, manietar sua atividade livre e criadora, de modo a habituá-lo a trilhar o caminho do bem. Todo o anseio de liberdade e independência, toda manifestação de autonomia e originalidade devem ser esmagados pela autoridade compressiva e absoluta do mestre. O ideal dessa pedagogia trágica e angustiante é, assim, o aniquilamento da personalidade da criança. Bem, pessoal, vocês viram aqui no final desse parágrafo onde eu citei, onde o Teobaldo Santos ataca ferozmente essa concepção trágica, que ele diz, trágica, da natureza da criança, ou seja, inibe realmente a criança, cerca a criança de modo que ela se torne praticamente incapaz de lidar com o mundo, pois ela é constantemente vigiada. Deu para compreender o objetivo a importância desses estudos? Pois se não tomarmos cuidado, não sabermos a origem de determinadas ideias, a gente simplesmente as repete sem saber de onde vem e comete os mesmos erros. Imagine a gente hoje olhar para os nossos filhos e vigiá-las ali constantemente, não deixá-las desenvolver por si mesmas. Deu para compreender? Ficou bem claro? Bem, eu vou dar continuidade ainda em outro parágrafo sobre essa concepção. E ele, na verdade, é o parágrafo que ele conclui. Ele diz o seguinte, ele prossegue, melhor dizendo, em outro parágrafo final. Spencer também nega a bondade inata da natureza infantil e, para justificar seus pontos de vista evolucionistas, considera a criança como um ser rude e brutal, com caracteres idênticos ao do homem primitivo. Seus traços físicos, como seus instintos, lembram os do selvagem. Mas, ao contrário dos calvinistas e jansenistas, Spencer recomenda uma atitude de tolerância e doçura para com a criança. A concepção pessimista da natureza humana ainda é defendida por vários pensadores modernos. Há, por exemplo, na obra de Nietzsche, um pessimismo antropológico doloroso e sombrio. O mesmo acontece com a concepção de Spengler do homem como um animal de rapina, que tanta influência exerceu sobre as ideias nazistas. Não menos pessimista é a teoria pansexualista de Freud, através da qual a criança é considerada como um perverso polimorfo. A antropologia dos calvinistas e jansenistas, assim como a dos seus discípulos contemporâneos, representa, porém, uma visão deformada e unilateral da natureza humana. O seu radicalismo pessimista é tão falso e irreal quanto o romantismo daqueles que acreditam candidamente na bondade ingênita do homem. Ou seja, de um modo geral, o Teobaldo Santos, nessa sua crítica, que eu penso ser bastante positiva, ele fala que não encontra respaldo na realidade, não tem fundamento na realidade você tomar a criança como um ser mau por natureza. Ou seja, está já ali
da sua concepção, desde o seu nascimento, ou seja, de forma inata, a maldade na criança ela é má. Tudo que ela for fazer espontaneamente, segundo essa concepção, é má, então tem que ser vigiada. E Spencer, como ele fala aqui, ainda tolera, aliás, recomenda uma certa doçura, um certo aliviamento nesse vigiamento, digamos assim, nesse cercamento da criança. Deu para compreender? E ele também cita aqui o Spengler, que teve bastante influência sobre as ideias nazistas. Deu para compreender, pessoal? Ficou bem claro por que devemos estudar essas concepções da natureza da criança, de um modo geral, estudar a psicologia da criança, o seu desenvolvimento ao longo da história. Ficou bem claro? Para não tomarmos gato por lebre. Bem, pessoal, vou ficar por aqui. Eu penso que o texto por si mesmo não precisa de tantas observações. Vocês reflitam mais aí. Bem, pessoal, vamos agora para a concepção realista sobre a natureza da criança. E fiz aqui umas anotações, aliás, uma síntese, para vocês tomar pá, ou seja, formularem uma conceituação sobre essa concepção. Bem, nessa concepção é afirmada que a criança tem tendências boas e tendências más. E também elas encontram fundamentos na realidade, nos ensinamentos da razão e da experiência. Ou seja, se nós formos observar a criança por si mesma, seja de forma racional ou até mesmo pela própria experiência, a nossa própria experiência, a gente vai ver que nós não temos realmente tendências essencialmente más ou essencialmente boas. Temos, aliás, não somos por natureza essencialmente maus ou essencialmente bons. Temos tendências. Deu para compreender? Tendências para a prática do mal e tendências para a prática do bem. Pois, como nosso Senhor Jesus Cristo falou, somente Deus é bom. Deu para compreender? Então, o homem não é bom por natureza, como afirma Rousseau. Só Deus é bom. Pois se o homem fosse bom por natureza, ele não pecaria. Ele não erraria. Deu para compreender? Ele seria um ser totalmente provido para a prática do bem, se ele fosse bom. E ele não é assim. Só Deus é bom. Deu para compreender? E isso quem afirmou foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou bem claro, pessoal? E eu vou dar prosseguimento sobre essa concepção otimista, lendo aqui parte do primeiro parágrafo, onde o Teobaldo Santo trata sobre essa concepção realista, e o segundo parágrafo na íntegra, para ficar bem esclarecido. Eu penso que esse texto é essencial para compreendermos essa concepção realista da natureza da criança. Vou ler então. Ele diz o seguinte, sobre essa concepção realista. É também a concepção do cristianismo que encara a natureza humana tal como a mesma é, sem incidir na idealização lírica e sentimental dos otimistas, nem na deformação sombria e trágica dos pessimistas. Dentro deste ponto de vista, o homem não é essencialmente bom nem essencialmente mau. Sua natureza é bipolar, ou seja, nem anjo nem besta, como dizia Pascal. E o segundo parágrafo, onde ele conclui, ele diz o seguinte: segundo a concepção cristã, o pecado original não tornou a natureza humana substancialmente corrompida, mas acarretou somente a perda para a mesma de certos privilégios espirituais. Aqui, nesses privilégios espirituais, que posteriormente vou fazer um vídeo específico, ele está falando aqui dos dons preternaturais e dos dons sobrenaturais. Deu para compreender? Eu farei um vídeo especificamente sobre isso. Bem, e ele continua. Não retirou do homem o livre-arbítrio, o poder de praticar o bem e a possibilidade de aperfeiçoamento moral e espiritual.
Para o cristianismo, a criança, embora inocente e pura, é inclinada não só para o bem, como para o mal. No seu espírito existem tendências boas e tendências más. Cumpre, portanto, a educação desenvolver e aperfeiçoar as tendências boas e reprimir, transformar ou sublimar as tendências más. A concepção realista da infância é, assim, a única que reflete a verdadeira natureza do ser humano. Com ela concordam os ensinamentos da razão e do bom senso, bem como as conclusões da psicologia experimental. Ou seja, essa concepção realista da criança, ela encontra fundamento na Bíblia, no livro do Gênesis e também nos Evangelhos, encontra na própria razão humana, no próprio senso comum e também na ciência, na psicologia. Deu para compreender? Ou seja, ela é a única realmente que tem fundamento na realidade, tanto sobrenatural como a realidade nossa aqui natural. Ou seja, tanto a científica, a filosófica, como a teológica. Ou seja, ela é uma concepção completa. Ela é a verdadeira concepção da natureza da criança. Ficou bem claro, pessoal? Por isso, pessoal, é importante o estudo. Por isso é importante adentrarmos na história para compreendermos melhor como que a criança foi sendo estudada. A gente viu em vídeos anteriores sobre essa evolução histórica do estudo da criança. Aqui nós estamos tratando apenas sobre a concepção da natureza da criança. Deu para compreender? Ou seja, se nós tomarmos, por exemplo, a criança má por natureza, ou seja, desde a infância, desde o seu nascimento, ou seja, ela ser inata, de forma inata para praticar o mal, tenha na sua essência a prática do mal, desde criança a gente vai educá-la de uma forma. Se a gente tomar a criança boa por natureza, também a gente vai educar de uma forma. E se a gente tomarmos a criança na sua concepção realista, a gente vai educarmos de outra forma. E é nessa concepção realista que o canal aqui, Educação de Verdade, toma, ou seja, fundamenta os vídeos aqui no canal. Ou seja, o ser humano não é nem essencialmente mau, nem essencialmente bom. Bem, pessoal, deu para compreender a importância de estudarmos a questão da psicologia e o desenvolvimento da criança, seja nos seus aspectos metodológicos, ou seja, seu desenvolvimento histórico, seja pelo período experimental, o descritivo ou filosófico, que é um aspecto mais metodológico, ou também uma concepção mais filosófica, teológica, que é a visão da concepção sobre a natureza das crianças. Deu para compreender? Daí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Qual a concepção da natureza das crianças são tomadas pelos professores? É uma concepção cristã? Uma concepção otimista? Uma concepção pessimista? Respondam essa pergunta para vocês. Deu para compreender, pessoal? E existe hoje praticamente uma quarta concepção sobre a natureza das crianças, ou a natureza do ser humano, que é a concepção revolucionária. O indivíduo humano nasceu para fazer revoluções, para desafiar os pais, desafiar a hierarquia dos valores. Ou seja, não é uma concepção mais otimista, pessimista, nem realista. É uma concepção ideologicamente, além de trágica, ela é satânica. Deu para compreender? Pois as concepções anteriores, sobretudo a pessimista e a otimista, ainda tem um aspecto ainda, digamos, na sua fundamentação antropológica, um aspecto mais de verossimilhança com a realidade. Ainda tinha um aspecto teológico por trás. Essa não tem. Deu para compreender? É algo material, satânico mesmo.
uma visão deturpada da realidade em todos os seus fundamentos. Deu para compreender, pessoal? Bem, eu não vou me estender mais sobre essa questão, espero que vocês tenham compreendido a importância desses vídeos. Eu agradeço a todos que assistiram integralmente, agradeço mesmo de coração. Peço àqueles que não são inscritos no canal que se inscrevam, ativem o sininho das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like aí, que é bastante importante. E se vocês julgarem o vídeo profícuo, divulguem para mais pessoas, pois o canal aqui Educação de Verdade tem um desses objetivos, que é ajudar os pais, ajudar aqueles que têm interesse na educação de verdade das pessoas, sejam filhos ou pessoas no geral. Bem, é isso, pessoal. Mais uma vez agradeço a todos e, acima de tudo, fiquem com Deus e até a próxima.